Olá, sétimo ano. Vamos para mais uma aula. Hoje nós estamos na aula 2 do PET 4, tá certo? O assunto que nós vamos trabalhar nesta aula é um assunto que vocês já conhecem, vocês já estudaram, talvez alguns não tenham entendido ou tenham alguma dificuldade, né? Mas é o seguinte, o objetivo aqui é que a gente aprenda. Quem já sabe, quem já aprendeu vai fazer uma revisão. Quem não aprendeu ainda tem a oportunidade de aprender agora, tá certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com isso aqui, ó, com esse númerozinho aqui, divisores de um número natural. Aí eu inicio a aula colocando aqui eu coloco um balãozinho, uma conversa, e tem uma razão por que eu coloquei isso, tá bom? Eu disse assim, Emily preparou 12 bolinhos e quer colocá-los em caixas, de forma que cada caixa contenha, sem sobrar nenhum, a mesma quantidade de bolinhos. Tem um objetivo por que esse problema. Já que nós vamos trabalhar com divisores de um número natural, olha o que é que eu digo aqui no final desse problema aqui da M. A mesma quantidade de bolinhos, não pode sobrar nenhum. Ou seja, um número, os divisores de um número, tá? É quando a gente consegue dividir um número por outro e não sobra nenhum. Não tem sobra, dá o que a gente chama de o resultado deu exato. É como se eu dividisse, sabe o quê? Eu tenho 12 bolinhos, quero colocar em caixas que não sobra nenhuma. Eu posso colocar em duas caixas, ou seja, 6 numa caixa e 6 no outro. Eu posso colocar, dividir em três caixas, né? Eu posso colocar em três caixas, colocando quatro bolinhos num, quatro bolinhos no outro, quatro bolinhos em outro. Contanto que eu pego os 12 bolinhos e divida igualmente, mas que não sobre nem um bolinho e que não fique uma caixa com mais bolinho do que outra. Tá bom? Então vamos ver, vamos entender melhor aqui. Olha só, eu coloquei novamente um lembrete ali. Lembre-se de que, para ser divisor de um número, o resultado da divisão tem que ser exata. Tem que ser uma divisão exata. Tá bom? Aí eu coloco novamente. Observe também que todos os números são divisíveis por 1 e que o maior divisor de um número é ele mesmo. Aí alguém diz assim, eu não entendi isso. Bem claro, o que é que eu quero dizer com isso? Eu posso dar até aqui um exemplo, tá? Olha só, o que eu estou dizendo, eu vou pegar aqui um número, o número 20, por exemplo. 20. Eu vou colocar 20 dividido por 1. Dá quanto? Dá 20. Dá? Pronto. O que eu estou dizendo é que todo número dá para dividir exatamente por 1. Por exemplo, 10 dividido por 1 dá igual a quanto? Dá igual a 10. Ah, se eu colocar 7, pronto, 7 dividido por 1 dá igual a quanto? A 7. Ou seja, se eu dividir qualquer número por 1, tá? Vai dar exato e vai dar o próprio número. O próprio número. E outra coisa, o 1, tá? É divisível por qualquer número. Gravou isso, né? É divisível por qualquer número, tá certo? E qualquer número é divisível por ele próprio. Por exemplo, 20. Eu posso dividir por 20, vai dar exato? Posso. 20 dividido por 20 dá 1. Como assim, professor? Ora, se eu tiver 20 bombons para dividir para 20 pessoas, cada uma pessoa vai ganhar um bombom. Isso quer dizer que um número ele é divisível por ele próprio. Ou seja, o 2 é divisível pelo próprio 2, o 4 é divisível pelo 4, o 6 é divisível pelo 6, o 7 é divisível pelo 7. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Quando eu uso a expressão divisível, eu estou querendo dizer que se divide e dá uma divisão exata. Tá bom? Dá uma divisão exata. Não esqueçam dessas colocações. Tá bem? Então, vamos ver aqui agora. Vocês vão
fazer o exercício que eu disse que vocês vão completar o quadro, esses quadrinhos aqui, a seguir, de acordo com o que se pede. Observe que eu coloquei aqui na frente, divisores de 27. Aí eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 quadrinhos, 4 retângulos aí para você completar, tá? Os divisores de 27. Eu vou completar o divisor de 27 junto com vocês. Olha só, eu vou pegar aqui, completar o divisor de 27, tá? Por exemplo, o divisor de 27, o primeiro divisor de 27, quem é? Como de qualquer outro número. É isso mesmo, 1. Pronto, 1. O 1 é divisor de qualquer número. Vocês não podem esquecer disso. Pronto. Divisor do 27, 1. Outro divisor aqui, do 27, o 3. 27 por 3 dá 9. Pronto. O outro é quem? 3. Ótimo. O 3 é o outro divisor do 27. Denilson 2 não é não? É não. O 27 é um número ímpar. Os números ímpares não dão para dividir exato por 2. Depois do 23, 27 dividido por 4 não dá exato, então 4 não é divisível por 27. 27 dividido por 5 também não é. 27 dividido por 6 também não é. 27 dividido por 7 também não é. Pode fazer a continha aí, não dá. O próximo que vai dar para dividir, vocês podem fazer o cálculo, é o 9. O 9 é o próximo número que vai dar. Aí eu já tenho um 1, que eu disse que 1 é de todos. Já coloquei o 3 e o 9, só falta mais um. Quem é? O próprio 27. Aquilo que eu falei no início da aula, que um número é divisível por ele mesmo. Então, o 27 é divisível por ele mesmo. E como eu coloquei na observação, além dele ser divisível por ele mesmo, observe que ele é o maior número dos outros, ó, dos anteriores, tá bom? Então, vamos fechar aqui uma coisa. Vamos fechar algumas coisas para você resolver no exercício de hoje. Primeiro, para ser divisor de um número, essa divisão precisa dar exata. Outras duas observações. Uma delas é que o 1 é divisor de todos os números. Tá? E a outra observação é que um número é divisor dele mesmo. Tá certo? Por exemplo, o 2 é divisor do 4, o 4 é divisor do próprio 4, o 6 é divisor do próprio 6, e assim sucessivamente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora, vocês vão fazer os divisores de 18 e os divisores de 9. De 9 é bem simples, né? E ainda, para facilitar, observe que eu coloco a quantidade de retângulo, que é justamente a quantidade de divisores que esse número tem. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que os divisores de um número é finito. Finito. Porque os múltiplos não. Lembra da aula passada? Os múltiplos é infinito. Mas os divisores de um número é finito, ou seja, tem fim. Ou seja, tem uma certa quantidade que a gente estabelece. Tá? Ok? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu coloquei assim, leia os números apresentados a seguir. Eu coloco aí 5 números. Eu coloquei o número 48, o número 25, o número 21, o número 54 e o número 100. O que é que vocês vão fazer? Desses números, indica aqueles que são. Pronto. Você vai olhar aqui. Qual desses 5 números são divisíveis por 2? Quais? Né? Porque pode ter mais de um. Tá? Quais são os números divisíveis por 2? Pronto, eu vou citar. O 48 é, o 54 é e o 100 são divisíveis por 2. E eu vou dizer também por quê. Porque todo número par é divisível por 2. É uma divisão exata. E o 48 é um número par, o 54 também é um número par e o 100 também é um número par. Isso significa dizer que todos eles são divisíveis por 2. Tá bom? Aí vocês vão procurar quem é que é divisível por 3, desses 5 aqui, tá? Quem é que é divisível por 5? E na letra D, quem é que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Aí vocês vão dizer assim, isso, professor, complicou. Complicou não, é só vocês olhar para cá, ó, vocês já completaram aqui por 2 e por 3?
Pronto, é só vocês repetirem aqui, tá bom? E vocês vão perceber os divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Veja bem, vocês vão perceber quais são aqueles que são divisíveis pelo 2 e que também são divisíveis pelo 3. É o que se repete aqui e aqui que você vai colocar aqui, tá bom? E guarde essa informação que na próxima aula eu vou questionar isso aí, porque é assunto de aulas seguintes. E na letra E, os divisíveis por 2 e por 5. Do mesmo jeito. Você vai olhar os que estão aqui e os que estão aqui, tá? Você vai olhar os dois. E como eu quero que são divisíveis pelos 2 ao mesmo tempo, você vai olhar aqueles que se repetiram. Professor, só se repetiu um. Beleza, você vai colocar só um dos números aí, tá bom? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, eu coloco o seguinte. O calendário a seguir refere-se ao mês de abril de 2021, mês passado. Quais os dias desse mês que são números divisores de 24? Pronto, vocês vão olhar o calendário de abril do mês passado, eu coloquei o calendário já do mês anterior, e vocês vão olhar quais desses dias aqui dá para dividir pelo 24, ou seja, o 24 dá para dividir por eles. Por exemplo, um dá para dividir? Pronto, coloca aqui. O 24 dá para dividir por 2? Coloca aqui. O 3 também dá? Coloca aqui. Tá certo? Então, esses números são possíveis de dividir por 24. Tem outros, tá bom? Quem não vai poder ser dividido por 24 é o 26, o 27, que são maiores do que ele. Tá? Porque eu disse já anterior que o maior divisor de um número é o próprio número. Beleza? Quarta questão. Na quarta questão, vocês vão considerar o número 48. Cuidado, ó. Considere o número 48. Todas as perguntas que eu vou fazer aqui, e eu vou fazer várias perguntas, eu vou fazer perguntas só do número 48. Olha só quantas perguntas eu posso fazer só com o número 48. Por exemplo, quantas vezes o 2 cabe dentro do 48? Quantas é o 2 cabe dentro do 48? Vamos lá. 24 vezes. E o 3 cabe quantas vezes dentro de 48? É só você dividir 48 por 3 que você chega na solução. Pronto, é só dividir 48 por 3 que você chega. A mesma coisa. Quantas vezes o 4 cabe dentro de 48? É só dividir 48 por 4. Pronto, só isso. Aí tem umas perguntinhas aqui. E o número 1 cabe quantas vezes no 48? E aí? Se eu perguntasse a vocês, quantas vezes um real cabe dentro de 48 reais? Não é? Bem simples. E a letra I, quais são os divisores de 48? Tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês. Os divisores de 48 são esses que surgiram aqui, são os números que vocês já encontraram até aqui, ó. Entendeu? Você vai só colocar eles aqui. Tá bom? Todos esses números que apareceram nas opções anteriores, eles vão servir para responder a letra I. Tá bom? Então, esse era o conteúdo, os exercícios da aula 2 do PET 4. Respondam com cuidado. É um conteúdo simples, porém, quando a gente chega numa série mais alta, sempre os meninos dizem que não aprenderam. Não é para acontecer isso, porque esse assunto é um assunto fácil, porém precisa um pouco de atenção como os demais também. Tá bom? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima semana.